No texto lido no início do culto, nós lemos sobre o relato da ressurreição de Jesus. Mas eu quero, para uma breve meditação na palavra de Deus, fixar as nossas mentes e as nossas atenções na parte final do versículo 5, no que teologicamente se chama sermão temático. Que você reflita como um tema no que aqui está escrito. Por que buscais o vivente entre os mortos? Vamos repetir junto essa frase? 1, 2, 3. Por que buscais o vivente entre os mortos? Todos nós conhecemos as circunstâncias, ano após ano, essa história é contada e nós relembramos. Sabemos que após a morte de Jesus, os discípulos, com medo da perseguição, se esconderam. Mas as mulheres, e aí um mérito para as mulheres, elas, primeiro, não tiveram medo da soldadesca romana. Segundo, não tiveram a preocupação em sendo tão frágeis como obteriam força para remover a pedra que selava a entrada do sepulcro. E terceiro, nada as impediu de prosseguir no seu propósito. É bem verdade que, indo elas, uma delas perguntou: quem nos revolverá a pedra do sepulcro? Pela entrada que a gente vê lá, cerca de 1,70 m, ou menos 1,60 m, eu tive que me curvar para poder entrar. A pedra deveria ter cerca de 1,70 m a 2 metros. Era uma pedra que pesava certamente algumas centenas de quilos. E para complicar o problema, logo que sepultaram Jesus, Anás e Caifás, o sumo sacerdote e o principal dos sacerdotes, foram até Pilatos e relataram a ele. Eu creio que Pilatos já estava entojado daquela casta religiosa hipócrita, que o levou a condenar um inocente. Porque Pilatos condenou a Jesus tendo a consciência de que estava condenando o inocente. Tanto que ele lava as mãos, o que não diminui a sua culpa. O lavar as mãos é um símbolo de omissão, de alguém que não quer tomar uma posição, de alguém que está dizendo: olha, eu sei que estou fazendo alguma coisa errada, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, porque por uma palavra dele, uma atitude dele, e aquelas cenas horríveis que vieram a acontecer depois daquele momento não teriam acontecido. Jesus levado para a fortaleza Antônia, que era a área administrativa dentro de Jerusalém, onde ficava o governador Pôncio Pilatos, ao lado do tanque de Betesda. Você hoje não encontra a fortaleza Antônia, mas encontra riscos feitos nas pedras do piso, com tabuleiros de xadrez, aonde os guardas passavam a noite. Os que ficavam de vigília durante a noite passavam as horas jogando. E eu ali, olhando aquela cena, fiquei pensando: aqui tinha certamente uma parede, do outro lado da parede, levaram Jesus, rasgaram a sua túnica, e com o azorrague
que era um chicote com 40 tiras, com pequenas pedras nas pontas de cada uma das tiras, que quando eram lançadas sobre as costas do réu, aquelas pedras entravam na carne, e quando o carrasco puxava, elas abriam sulcos. Então Jesus começou a sangrar lá dentro da fortaleza Antônia. Depois, não satisfeitos e zombando, dizendo: tu não és o rei dos judeus? Um rei precisa de uma coroa. E bêbados, e ironizando a Jesus, teceram uma coroa de espinhos de cerca de 3 a 4 centímetros cada um, que é uma espinheira daquela região, e nós tivemos a oportunidade de conhecer a planta. Fizeram um círculo com ela, cravaram na cabeça de Jesus, e aqueles guardas cheios de malignidade, não satisfeitos com o coroamento de Jesus com a coroa de espinhos, pegaram uma cana, ou seja, um cajado, e começaram a bater para que aqueles espinhos aprofundassem o mais profundamente no seu couro cabeludo. Ele, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Ele sabia que tudo que o inferno queria é que ele desistisse daquele momento, porque se ele desistisse, seria a nossa morte. Esta noite não haveria aqui esta multidão adorando e glorificando o seu nome, e ao longo dos séculos, os milhões e milhões e milhões que foram resgatados da maldição do pecado por cada gota de sangue que ele derramou para pagar e expiar o meu e o teu pecado. Pela manhã, tiraram da fortaleza Antônia, colocaram uma cruz pesada sobre os seus ombros, e o caminho que ele faz da fortaleza Antônia até o Gólgota é chamado, e até hoje tem uma placa lá, inclusive em português, Via Dolorosa. Os lugares por onde ele passou cambaleando, você calcule com as costas enferidas, sangrando, mas o peso, a quina da cruz, que mais sulco, mais profundamente lhe introduzia na carne. Tudo isso por amor a mim e a você. Ele não precisava, ele não merecia, ele podia fugir daquele momento, mas ele suportou, na maior prova de amor da história da humanidade, para resgatar a minha e a tua vida. Você pode dar glória a Jesus por isso? E aí, crucificado, mais dor, mais sofrimento, cravo nas mãos, cravo nos pés, o cravo quebrando, atravessando nervos, carne, fixando no madeiro. A hora que aquela cruz é levantada e jogada no buraco de cerca de 50 centímetros, o golpe faz com que aqueles cortes se rasguem. E mesmo naquela agonia cruenta da cruz, aonde a respiração, segundo a medicina, é a provável causa mortis, porque imobilizado na cruz, os pulmões perdem a flexibilidade para inalar o oxigênio e expulsar o gás carbônico, e a pessoa acaba morrendo por asfixia, além das dores, obviamente. Ele já estava de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, 6 horas naquela agonia. O sol encobriu a sua face, como se ele estivesse a dizer:
eu não posso ver o meu Criador, eu não posso ver aquele que me fez, eu não posso contemplar esta cena horrenda daquele que me deu brilho, agora sendo massacrado por toda a crueldade humana e por toda a maldade do inferno, e houve trevas sobre a terra. As primeiras gotas que escorreram do madeiro e bateram no chão fizeram com que o solo estremecesse. É como se a Terra, o planeta Terra, estivesse dizendo: não, eu não quero fazer parte disto, eu não quero tomar parte nesta morte cruenta, horrível, maligna, daquele que me fez tão bela, tão exuberante, cheia de passos, de flores, de pássaros, de lagos, de mares. E a terra tremeu. Lá no templo judaico, o véu de quase 30 metros rasgou-se de alto a baixo. Não era uma atitude do homem para Deus, era uma atitude de Deus para com o homem. Não há nada que o homem pudesse fazer para salvar-se, livrar-se do inferno e da morte eterna, porque morte é separação. A palavra morte significa exatamente isso, separação. Quando a gente diz alguém morreu, é porque vai ficar separado. Por mais que você ame, pode ser a pessoa mais benquista da sua vida, que você dedique a maior paixão por ela, mas depois de 24 horas que ela para de respirar, é impossível. Talvez não há nada com odor mais horrível do que o odor da carne humana depois que para de receber o oxigênio e a vida. A morte é cruel. E ele veio para vencer a morte, para nos dar vida, e vida com abundância. Às 3 horas da tarde, ou próximo às 3 horas da tarde, ele escuta uma voz, já bem fraca também. Eram 2 ladrões, um à sua esquerda e outro à sua direita. Foram condenados no mesmo dia. Porém, um estava ainda questionando Jesus, dizendo: pelo amor de Deus, se tu és de fato o Filho de Deus, se tu és quem tu dizes que é, salva-te agora, escapa e livra nós também. O outro, porém, disse: louco, nós estamos aqui porque merecemos. Nós fizemos o mal, nós praticamos crimes. Eu tenho consciência que eu estou aqui porque fiz por onde chegar aqui. Mas este nenhum mal fez. Cala a tua boca. E olhando para Jesus disse: Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você não pode imaginar. Talvez nunca possamos aquilatar a dor da resposta. Para Jesus responder àquela arguição que lhe havia sido feita: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Primeiro, ele teve que encher o peito de ar, que já estava quase no fim. Para fazer isso, ele teve que apoiar os pés sobre os cravos e as mãos e fazer um esforço sobre-humano para conseguir respirar. Mas eu quero te dizer uma coisa esta noite. Deus, Jesus, nunca deixou e nunca deixará alguém sem resposta. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, grandes, grandes que tu não sabes. Era uma voz em agonia, era uma voz indo para a morte, era alguém que estava
à porta da eternidade, gritando por socorro, Jesus não podia deixar de responder. A dor que ele sentiu, só ele sabe. Mas ele conseguiu e disse: filho, na verdade te digo, ainda hoje eu vou te receber no paraíso. E pendendo a cabeça, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o preço está pago, a obra está consumada, minha missão está cumprida e o diabo agora vai ser derrotado, já está derrotado. Isso custou a mim, a minha e a tua salvação. Senão nós não estaríamos aqui. Tiraram Jesus da cruz, levaram para a sepultura, rolaram a pedra, lá vai os religiosos de novo. Pilatos deve ter olhado e disse: gente, eu já não matei, não era isso que vocês queriam? Crucificar o Nazareno? Por que vocês não me importunam? Não, é que ele ficou falando durante o tempo que ele fez os discípulos, 3 anos de pregação, que ele ia morrer, mas ia ressuscitar ao 3º dia. E o que eu tenho a ver com isso? Nós queremos te fazer mais um pedido: que seles a pedra, para que não dê o caso de que alguém roube o defunto e depois diga que ele tenha ressuscitado. E foram tão perturbadores, como perturbadores são os religiosos. Há poucos dias atrás eu estava em casa, chegou umas pessoas até bem educadas, eu recebi também com boa educação, e aí começamos a conversar, e aí ele quis me falar que Jesus não era o Filho de Deus. Eu falei: meu filho, Colossenses capítulo 3, nele habita corporalmente toda a divindade do Pai. Todas as coisas foram feitas por ele. João capítulo 1, e nada do que foi feito se fez. Pare com isso, abandone a religiosidade, abandone a religião, porque buscam o vivente entre os mortos. Ainda hoje as pessoas continuam naquela mesma expectativa das mulheres. Jesus não falou que ia ressuscitar? Então para que procurar ele lá na sepultura? O último lugar que ele estaria era dentro daquela sepultura. Ele disse: passa o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Falei: eu vou encurtar o assunto. Vocês torcem demais as escrituras. Vocês não permitem que uma pessoa ceda sangue para salvar outra vida. Não, mas não fale isto, que a Bíblia diz: maldito aquele que acrescentar e maldito aquele que tirar. A Bíblia diz que é proibido comer sangue, porque quando você come, você degusta, você sente paladar, você tem prazer no que você está comendo. É diferente de você estender o braço e levar uma agulhada para poder tirar a vida para alguém que sofreu um acidente, uma hemorragia. Eu só estou aqui porque já passei por isso 3 vezes, senão não estaria mais aqui. Então parem de torcer as escrituras. Errais por não conhecer as escrituras, porque são elas que de mim testificam, e é nelas que está a vida eterna. Religião engana, religião ilude, religião perturba, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Quando eu entrei, comecei a apertar nesse assunto. O senhor é pastor? Eu sou crente. Sou um crente em Jesus e conheço a sua palavra. Então passar bem. Até logo. Tchau, tchau. Vou procurar um bobo que não conheça nada. Você entendeu a diferença entre comer e doar para salvar? O maior doador de sangue da história chama-se Jesus Cristo.
ele doou até a última gota, e quando não havia mais sangue, o seu corpo verteu água. E Pilatos, atendendo os religiosos, você não conhece qual era o processo de seladura. Selar um livro, um documento, era fácil. Escrevia-se uma lei, uma regra, um decreto num pergaminho, derretia-se um volume de cera, pegava-se o carimbo real e colocava ali, estava selado. Aquele documento era um documento que tinha a chancela, a autoridade real. Mas para selar a pedra do sepulcro, eles tiveram um trabalho muito grande. Aqueles que são inimigos da cruz lutam, trabalham, mas jamais atingirão o seu objetivo, porque Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores, campeão dos campeões, mais do que vencedor. Jesus é tudo e o homem não é nada. Eles tiveram que cravar ao redor daquela pedra estilhetes que adentrassem a rocha fixa e amarrar cordas muito grossas e envolver aquela pedra, e em cada corda derramar uma porção daquela cera e colocar o anel real, que é para que nenhuma corda fosse rompida. Quando terminaram, o Nazareno está preso. Daí ele não sai mais. E foram dormir. Os guardas ficaram ali vigilantes. Mas durante a noite, eles viram um brilho que os assustou, os aterrorizou. Ficaram espantados e paralisados. E o anjo do Senhor rolou a pedra. E a pedra foi removida. E Jesus, ao sair da sepultura, deu um brado: todo poder me foi dado no céu e na terra. Se revestiu da deidade que ele havia se despido quando entrou no ventre de Maria. E aí as mulheres estão indo para o sepulcro. Uma delas se preocupou: quem nos removerá a pedra do sepulcro? Mas entre crentes não há ninguém desanimado. Entre crentes não há ninguém negativista. Entre servos e servas de Deus não há ninguém que desestimule os outros. A ordem é seguir em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Quem nos desamarrar, quem nos removerá a pedra do sepulcro? Não importa. Vamos até o local. Vamos até lá conferir. Vamos até lá ver o que aconteceu. E quando chegaram, a pedra, o obstáculo já estava removido. Será que você não tem parado nos trilhos, nos caminhos desta vida, pensando em um obstáculo que está lá na frente? Ah, mas eu não sei como é que eu vou resolver, não sei como é que eu vou fazer, não sei como é que eu vou alcançar. Ei, não pare, não desista, prossiga para a sua soberana vocação em Cristo Jesus. Se você parar, o diabo ganha, mas se você prosseguir, o inferno cai por terra. Não pare. Chegaram lá, o anjo do Senhor as estava esperando com esta pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês seguiram Jesus? Ouviram o que ele ensinou? Então por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou e vai encontrá-los na Galileia. A falta de fé às vezes atinge qualquer um de nós. Aqui não tem nenhum super-homem, não tem nenhuma super-mulher, não, Mulher Maravilha, não, aqui não existe isso.
Nós somos fracos, mas a Bíblia diz: diga ao fraco que eu sou. O meu poder se aperfeiçoa. Entendeu? Coitado do homem, da mulher que se acha. Está perdido. Está perdido. Quanto mais você se diminuir, mais a glória de Deus vai aparecer na sua vida. Quando nós achamos que não somos nada, Ele vem e nos abraça. Glória a Jesus. Aquela célebre poesia, Pegadas na Areia. O moribundo caminhando no deserto, sol causticante, mas ele olha do lado, vê as pisadas, as pegadas de Jesus ao lado, e ele diz: eu estou sofrendo, mas eu não estou sozinho, Ele está aqui. De repente ele olha e as pegadas sumiram. Aí ele olha para si: Senhor, Tu não me abandonou. Não posso crer que na hora que eu mais precisei, o Senhor me abandonou. Aí ele ouve uma voz no seu ouvido: não, meu filho, eu agora estou te carregando no colo. Entendeu? Ele jamais vai desistir de você, jamais. Jamais vai desistir de você. Mas pastor, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Diga ao fraco que eu sou forte. Se você crer nele hoje, a tua vida será restaurada, tuas forças serão renovadas e você atingirá o seu objetivo. Não olhe para o obstáculo, mas olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Por que buscar o vivente entre os mortos? Mesmo assim, quando elas voltaram e contaram aos outros discípulos, gente, era o testemunho de 4 mulheres, todas ouviram. A Bíblia diz que a palavra por 2 ou mais testemunhas é confirmada, eram 4. O túmulo está vazio, o mestre ressuscitou, mas os 11 acharam que elas estavam em desvario, em loucura, não estavam falando coisa com coisa. Só teve um que era considerado o pior, era o que mais trabalho deu, era o que tinha negado o nome de Jesus. Quando ele ouviu, ele disse: espera aí, ele falou que ia ressuscitar, deixa eu ir lá ver. Quando ele chegou na porta da sepultura, viu os lençóis de Jesus dobrados, e ele creu. Ele vive, Ele está vivo e está aqui conosco esta noite. Coloque-se em pé. Se Deus falou ao teu coração, pode ser que esta noite seja a noite de uma ressurreição de Jesus na tua vida cristã. Se você ainda não o aceitou como Salvador, Ele vai nascer e viver dentro de você. Se você já é crente, mas a sua vida estava murcha, Ele quer ressurgir na sua vida para fazer de você uma pessoa diferente, um crente diferente, uma crente diferente. Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Declare o teu amor todos os dias e venha ter um encontro com Ele. Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que
cantarei a bondade de Deus. Tem alguém que deseja que Jesus ressuscite dentro de você esta noite? Viva em você. Saia do seu lugar e venha aqui, nós vamos orar por você. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz Já falou com você esta noite, que me guia, mas não quer que você saia daqui como um daqueles religiosos do passado ou do presente, mas com um altar cheio da presença dele. Sei que és meu Pai. Tem alguém? Sai do seu lugar agora e vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Onde está o primeiro, a primeira? És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu canto. Venha, venha, venha. Se Deus falou ao teu coração, saia daqui com vida e vida com abundância. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Aleluia.